Indo para o aspecto realmente do conceito dos decretos dominicais e tudo mais, dessas leis, eu queria te fazer uma pergunta. Como que se deu, então, o despertamento, né, dos protestantes, tá, para o dia do Senhor e principalmente essas decorrentes leis dominicais americanas? Como é que isso, Muito bem. Como isso essa é uma aconteceu? pergunta importante, pastor Elias, porque a gente fala de decreto dominical em conexão com os Estados Unidos, que são uma nação protestante, né? Sim. Então, como é que os protestantes se interessaram pelo domingo como um decreto? Isto remonta à história dos puritanos, os chamados puritanos, né, que eram os protestantes ingleses, no final do 16º século para o 17º. Então, os protestantes ingleses tornaram-se a igreja estabelecida, a igreja oficial do Estado, né, quando a Inglaterra se distanciou do papado e se aproximou do protestantismo. Havia questões de casamento envolvidas ali, etc., né? Mas o fato é que os protestantes ingleses passam a olhar para si mesmos, né, como uma religião favorecida pelo Estado. E eles estavam lendo a Bíblia, né, a Bíblia traduzida por William Tyndale. Consta que, quando Tyndale traduzia o Pentateuco, né, a coisa que mais chamou a atenção dele foi a teologia da aliança, do pacto. E ele fez várias notas de margem, comentando o pacto. E o sábado como sendo o sinal do pacto. Bom, então, na cabeça desses anglicanos, né, veja, são os protestantes ingleses, final do século XVI e início do século XVII. Eles começam a pensar, bom, se Deus tinha uma aliança com Israel, e esta aliança, né, tinha o sábado como seu, vamos dizer, seu marcador, né, seu selo, Israel era um Estado, né, e nós agora somos uma igreja também estatal, temos o favor do Estado, né, somos um povo protestante, então Deus deve ter uma aliança conosco. E então começou a surgir a ideia de resgatar o sábado como sendo o memorial da aliança, porque eles passaram a ver a si mesmos, a partir da leitura do trabalho de Tyndale, né, como sendo o novo Israel, com quem Deus tinha uma aliança, porque eles eram uma igreja estabelecida, assim como Israel era um Estado religioso, né? Só que o sábado para eles não era no 7º dia, o sábado era no 1º dia da semana. Então a gente vai lendo às vezes nos livros, né, que conta a história dos puritanos, da igreja anglicana, e aí surge então o interesse, né, pelo sábado como dia do Senhor, mas eles guardavam no 1º dia da semana. Por que eles usavam a palavra sábado? Para não se identificarem com o papado, porque eram protestantes. Agora, que o domingo era o dia, né, do Senhor para os protestantes, estava claro já para Calvino, para Lutero, né? Lutero criticou duramente os sabatistas, o pastor Reinaldo acabou de mencionar aqui, cristãos que guardam o sábado, né, até os séculos, chegando à era moderna. Então Lutero se referiu a eles como sendo pagãos. Ele usou palavras muito fortes contra os judeus e comparava esses cristãos sabatistas com os judeus. Bom, então, para evitar uma aproximação com o catolicismo, aí os anglicanos usavam a palavra sábado, em referência ao 1º dia da semana. E aí há dois importantes teólogos, né, pastores, líderes, todos eles muito bem formados, né, na Inglaterra, que é John Hopper e Nicholas Bound. Eles são dois nomes, né, que estão bastante bem posicionados nessa redescoberta, sabe, do sábado por parte dos cristãos protestantes. Alguns livros, quem tem interesse pode buscar na internet A Day Apart, né, um dia separado, sobre toda essa história do sábado e do domingo como o dia de guarda na história cristã, mas com foco aí na Inglaterra, né, e nos protestantes puritanos. Aí tem o livro The Sabbath in the Puritan New England, o sábado no puritanismo da Nova Inglaterra, né? Porque os puritanos, quando a coroa britânica voltou para o catolicismo, eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra, porque aí o papado passou a ter influência de novo, né, sobre a coroa britânica, e os puritanos que tinham o dia do Senhor como sendo o sábado, embora fosse o 1º dia da semana, começaram a ter problemas na Inglaterra. E eles começaram então a buscar onde eles podiam ir, né, para guardar o dia do Senhor. Então eles foram para a Holanda, eles foram para outros países,
ali pela Europa, mas nunca conseguiram se localizar. Os puritanos tornaram-se como os cristãos do Império Romano. E daí, o Novo Mundo, né, passou a atrair a atenção dos puritanos. Eles podiam ir para o Novo Mundo, estabelecer colônias e estabelecer uma nação onde eles pudessem guardar o dia do Senhor por força de lei. Então, esse livro, especialmente o A Day Apart, é um livro que conta bastante isso, né? E chega a dizer assim que estabelecer uma nação para a guarda do dia do Senhor foi uma das pedras angulares do projeto, né, dos puritanos na América. Já havia ingleses na região dos Estados Unidos de hoje, né? Na região da Virgínia, de Maryland, mas não eram protestantes puritanos. Os protestantes puritanos foram para o Nordeste e fizeram a primeira colônia em Massachusetts, né? Lá fundaram Nova Inglaterra, e aí começaram essas colônias do Norte, que eram protestantes, rigorosas, e governavam a si mesmas através do Pentateuco. Era uma teocracia. Veja, eles trouxeram na Inglaterra a ideia de que eles eram o novo Israel. Como é que o Israel antigo se governava? Pelo Pentateuco. Como é que eles iriam governar as colônias? Através do Pentateuco. Era uma espécie de teocracia. Então havia penas, né, para quem transgredisse os mandamentos de Deus. Era proibido pecar. E os piores pecados, né? Adultério, furto e a transgressão do dia do Senhor. Transgressão do sábado. Punidos com prisão e até pena de morte. Então, há filmes, né, que retratam essas colônias da Nova Inglaterra, de Massachusetts, eram rigorosas, e ali também já havia interesse pelo sábado do sétimo dia. Isso, na verdade, veio também da Inglaterra, porque no início do século XVII, né, aí surgiu um homem chamado John Trask e a mulher dele, Dorothy, e eles começaram a estudar o Pentateuco e disseram, não, o sábado do Senhor não é no primeiro dia, é no sétimo dia. E então chegaram a esse raciocínio que o pastor Reinaldo acabou de fazer aqui, né? Não é o seu sábado, é você trabalhar 6 dias, conforme o calendário que Deus estabeleceu, e reservar o sétimo para ele, que é dele. E aí o John Trask começou na Inglaterra ainda, né, um movimento, e fundou uma igreja, uma seita, que foi considerada como uma seita judaizada. Por causa disso, ele foi preso, ele e a esposa, e ele renunciou, infelizmente, mas a esposa ficou presa 25 anos por causa do sábado, e a seita deles não arrefeceu porque ele renunciou, ela permaneceu, e daí vieram os batistas do sétimo dia, e vários outros que guardavam o sábado no sétimo dia. Eles queriam vir para os Estados Unidos também, para as colônias americanas, mas a região de Massachusetts não os admitia, porque ali o dia do Senhor era no primeiro dia da semana, e havia leis para isso, né? Então aí veio um homem, né, para as colônias puritanas, chamado Roger Williams, e ele chegou lá e disse, olha, o que vocês estão fazendo aqui é realmente uma nova Inglaterra, vocês perseguem aqueles que pensam diferente de vocês, isso não é liberdade. E ele foi excomungado de lá, e daí ele saiu então dessa região lá do Nordeste, né, e foi ali para o norte de Nova York, ao sul, né, dessa Nova Inglaterra, e fundou a colônia de Rhode Island. E lá ele disse, olha, aqui as pessoas serão realmente livres para a religião que elas quiserem, para guardar o dia que elas quiserem, e até para não ter religião, porque este é um país que tem que ser o país da liberdade. Roger Williams. E então fundou a terceira colônia britânica no Novo Mundo, né? E este princípio foi o que realmente influenciou os pais fundadores da República, né? Como Thomas Jefferson, que estabeleceu a separação de igreja e Estado. Porque o Williams disse, olha, o que vocês estão fazendo aqui na Nova Inglaterra é uma igreja estatal que persegue aqueles que pensam diferente. Ele disse, aqui em Rhode Island, né, as pessoas serão realmente livres. É interessante, pastores, aqui, olha, daqui do Brasil, né, da América do Sul, saíram judeus perseguidos pelos jesuítas e foram estabelecer-se lá em Rhode Island, na colônia liderada, né, por Roger Williams. Ali as pessoas podiam ter o credo que elas quisessem e guardar o dia que elas quisessem. E aí batistas do sétimo dia vieram para esta região também de Rhode Island e passaram a guardar o sábado ali, assim como muitos judeus. Então, esta é uma história muito interessante, porque às vezes você pensa assim, bom, o decreto dominical é uma coisa que os adventistas inventaram. Não. Há uma longa história, né, de leis dominicais por parte dos protestantes americanos. Desde as colônias, né, a transgressão do dia do Senhor chegou a ter punição de pena de morte.
prisão desde a Inglaterra e dessas colônias. E por causa disso, então, vários estados americanos, depois da proclamação da República, ou da Independência, 1776, permaneceram ainda com leis dominicais. E depois elas caíram perderam a vigência, acumulou-se uma jurisprudência na Suprema Corte dos Estados Unidos contrária a essas leis. Mas elas existem até hoje. E é importante frisar, na colonização puritana, protestante, britânica da região dos Estados Unidos, estabeleceu uma nação para guardar o dia do Senhor. O sábado, no primeiro dia da semana, era um dos primeiros objetivos. Que história incrível! Eu queria ter essa memória para ter tudo isso de forma tão clara aí, né? Essa referência, pastor Dornelles, desse livro, repete o nome desse livro que o senhor falou, porque eu bem interessante. A Day Apart. A Day Apart. O The Sabbath in the Puritan New England. Esses não são livros adventistas, mas há o livro de Kenneth Strand, que é o Sábado nas Escrituras e na História. Infelizmente nós não temos ele em português. É o melhor livro adventista sobre o sábado. É um livro que conta uma longa história sobre o sábado, desde a teologia do sábado na Bíblia, por toda a história cristã. E ele passa aí pelos protestantes ingleses, pela fundação das colônias britânicas no Novo Mundo, Então, é o sábado nas Escrituras e na História. The Sabbath in the Scriptures and in the History, de Kenneth Strand, que é um teólogo adventista. Obrigado. Pastor Hernani. Bom, eu sei que o pastor Reinaldo viveu um bom tempo na América. E eu quero aproveitar, pastor, para te perguntar o seguinte: a gente está aqui, a gente sempre fala o decreto dominical, Estados Unidos, Estados Unidos, tudo é Estados Unidos. E como o senhor viveu um tempo lá, existe mesmo esse pano de fundo na América a respeito da relevância do domingo e da imposição da religião por lei? Eu vivi nos Estados Unidos durante o final dos anos 80 e também boa parte dos anos 90. E depois eu vim para o Brasil. Então, ficamos lá, pelo menos lá, quase 8 anos. Quando foi 8 anos e meio, quase 9 anos, nós moramos lá nos Estados Unidos, nesse período ali. E o interessante é que o pastor Dornelles apontou, existem vários aspectos culturais americanos que são bem marcantes. Um deles é essa ideologia dos pais pioneiros, dos puritanos. E isso define um pouco quase a cultura americana. Essa ideologia bem por detrás deles ali. Esse se chama cultura, eles têm a cultura do trabalho, a cultura da lei, etc. Exata. Tudo isso é muito marcante. E isso é bem marcante. Mas também existe uma ideia de que os Estados Unidos é o novo Israel. Isso é muito forte na cabeça do americano. Isso é a nova nação sob Deus para trazer o reino de Deus ao mundo. Isso é muito forte. Okay? Por isso, quando os Estados Unidos fala, por exemplo, os Estados Unidos vai trazer a democracia aos outros países, vai ajudar os outros países, vai trazer... Eles têm essa ideia de que os Estados Unidos é o instrumento de Deus para poder implementar o reino de Deus entre as outras nações. Isso faz parte da cultura americana de maneira muito marcante. Vivendo lá, a gente viu também essa questão de vocabulário. É interessante ver isso. Por quê? Porque os dias da semana, por exemplo, quando nós falamos de sábado em português, ou até no espanhol, todo mundo, ninguém tem dúvida, fica muito claro porque nós temos um dia da semana chamado sábado. Mas em inglês não tem. Não tem um dia da semana chamado sábado. Porque o sétimo dia, o Saturday, é o dia de Saturno. Então, Sunday, o dia do sol, Monday, o dia da lua, Tuesday, que é o dia do deus Ton, lá ligado, que é um deus pagão anglo-saxão. Wednesday, que é também ligado com o deus pagão, mas é dia de Mercúrio. E quinta-feira é o dia também, outro dia para um outro deus, que é o deus Thor, ligado também com outro deus. Aí você tem Friday, que é a deus Freya, da literatura, da cultura anglo-saxão e viking, não é? E Saturday é o dia de Saturno. Então eles misturam deuses romanos com deuses anglo-saxões e vikings e dão os dias da semana. Então, quando você fala sábado para eles, não quer dizer o sétimo dia. Porque eles não têm o sábado. Okay?
Daí, quando você vai descobrir que sábado, para eles, quem é religioso, é o primeiro dia da semana. Quando eles falam the Sabbath of the Lord, o sábado do Senhor, estão falando quanto ao domingo. Se você vê um filme religioso americano, uma cultura, outro dia mesmo em família nós estávamos lá vendo um lindo filme, assim no momento de descanso, né? E era um filme religioso, não é? E daí um dos personagens lá diz, olha, hoje, domingo, é o the Sabbath of the Lord. Você não vai ao culto hoje? Aí o rapaz responde, não, eu vou trabalhar. Como é que você pode trabalhar in the Sabbath of the Lord? Que é o domingo. Quer dizer, isso para eles é a parte. Quando você fala sábado, eles vão responder, mas eu guardo o sábado. Por isso a igreja adventista destaca o sábado do 7º dia. Nós somos adventistas do 7º dia. Se só falar assim, Adventistas of the Sabbath, para eles seriam adventistas guardadores do domingo. Então, você tem de destacar que é the Sabbath of the 7th day, que é essa diferença, como o Dr. Dornelles falou ali. Agora é curioso que, estando lá, vivendo primeiro na Nova Inglaterra, lá em Massachusetts, numa das nossas instituições lá, The Atlantic Union College, e depois vivendo na Andrews, que foi a outra nossa universidade, no final dos anos 80, nós recebíamos no nosso e-mail, gratuitamente, assim, bastante literatura de um movimento chamado The Moral Majority. Okay? Esse movimento começou nos anos 70, quando Jimmy Carter se tornou presidente, foi o primeiro presidente americano abertamente declarado como evangélico. Ele falou, eu sou evangélico, eu sou alguém que é nascido de novo, born again, Christian. Ele declarou isso. E é curioso que até então, isso nunca tinha acontecido na história americana, um presidente que era abertamente religioso. Okay? E até saiu no Times Magazine, What is to be born again? O que é ser nascido de novo? Que os americanos, a maioria, nem entendiam. Aí diz, não, nascido de novo, indivíduo religioso, que foi batizado, tem compromisso com Cristo. E realmente, o presidente Carter, ele antes foi governador de um estado, ele pregava na igreja dele, era professor da escola dominical, quando nós temos escola sabatina, escola dominical, e ele tinha. Mas os evangélicos pensaram, puxa, agora nós estamos no poder. Mas só que eles se decepcionaram, porque o Carter, ele não se comprometeu em trazer a agenda religiosa para a agenda política, porque ele achava que as coisas são separadas, como a Constituição falava. E os evangélicos se decepcionaram com ele. E daí, na segunda vez que ele vai concorrer, aí surge um movimento chamado The Moral Majority, hein? Com um pregador público grande, chamado Jerry Falwell, hein? E o programa dele tinha um grande programa na televisão, e a grande igreja, e ele então conclamou os cristãos para se organizarem como movimento político, que a ideia deles era, a América tinha esse ideal, foi fundada para ser o segundo Israel, esse ideal dos pais peregrinos, dos puritanos que foram para lá, mas a América se apostatou de Deus, e como se apostatou de Deus, a América não consegue cumprir o motivo pelo qual Deus estabeleceu a América no mundo, que é trazer o mundo para Deus. Então, para que a América pudesse trazer o mundo para Deus, ele tinha um lema, né? Ele diz assim, nós necessitamos trazer a América de volta para Deus. Então, esse em inglês é, we got to get America back to God. Existe até um hino, que se tornou o moto deles lá. Nós precisamos trazer a América de volta para Deus. E qual que era a ideia deles? A ideia dele, diferente do que tinha sido feito até então, no meio, como o próprio Carter cria, você não pode trazer a nação de volta para Deus por leis. Você só pode trazer a nação de volta para Deus pela pregação, pelo testemunho. O que todo cristão concorda. Okay. Sem problema. Se uma nação se converte porque ouviu a mensagem de Deus e aceita e vem, ótimo. Mas não, este movimento Moral Majority diz o seguinte, nós somos a maioria moral dos Estados Unidos. No entanto, estamos vivendo sob leis ímpias, porque a América se afastou de Deus. Então, nós precisamos trazer a América de volta pela política. Desde o nível municipal, estadual, federal, governativo, Congresso, Câmara Senado, nós temos de eleger representantes que votem as leis religiosas
para os quais esse país foi estabelecido. Então, agora já não é mais estabelecer um movimento de volta para Deus pela pregação, pelo testemunho, mas sim pela imposição de leis. Com isso daí, o Carter não podia concordar. Então, eles se distanciaram do Carter e apoiaram o Reagan, que era um homem que não era como o Carter. O Reagan tinha uma história complexa, ator de Hollywood, histórias de... Mas eles diziam, não importa. Surgiu um novo conceito americano. Nós não precisamos de um governante consagrado a Deus. Nós precisamos, o que hoje é chamado ainda na América, de o indivíduo que seja que nem Ciro. Um governante que, mesmo sendo pagão, seja usado por Deus para implementar a vontade dele nas leis do país. Eles chamam isso de unção de Ciro. O movimento The Moral Majority, no final dos anos 80, início dos anos 90, ele foi extinto. Mas ele foi extinto porque o próprio fundador diz o seguinte: nós temos já suficientemente força política para nós podemos ir para outras direções. E eles estabeleceram uma universidade chamada The Liberty University, a Universidade da Liberdade, cujo reitor é o filho dele, até hoje, hein? E começou outros tipos de movimentos, entre eles o novo movimento cristão de direita, The New Christian Right. E este movimento, então, ele está muito ativo. Okay? Eles têm uma ideia hoje, e eu até vi alguns materiais deles, desses pregadores. A ideia deles é o seguinte: nós nos equivocamos. Olha só o que eles falam. Okay? Foi importante, mas não conseguimos cumprir a vontade de Deus quando nós tentamos simplesmente pregar o Evangelho e tentar converter pessoas. Okay? Cristo não nos mandou somente a converter pessoas. Eles pegam aquele mandato de Cristo que diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Nós entendemos fazer discípulos de pessoas que são originárias de todas as nações. Não, eles interpretam isso: fazei as nações discípulas de Cristo. Então é discipular nações. The New Christian Right, eles têm muito forte entre eles estão aqui para discipular nações. E como é que você discipula nações? Diz, colocando não somente no governo. Eles têm várias exegeses muito interessantes. E é curioso ver que algumas dessas interpretações bíblicas dele são muito parecidas com as interpretações cristãs do 3º século, que levou no 4º século, ou do 2º e 3º século, ao estabelecimento dessa união Roma e cristianismo, lá com o decreto de Constantino. Qual que é o princípio? Eles, por exemplo, eles usam, em vez de usar um método bíblico bem estabelecido na Bíblia, sólido, etc., eles passaram a usar novamente o método alegórico. Alegoria. E a partir da alegoria, eles começam a interpretar. Por exemplo, no primeiro século, eles falavam que Constantino, por exemplo, o método alegórico, falava que a pedra, lá de Daniel 2, que vem e destrói a estátua, é Constantino. Isso é um método alegórico, diz o método Constantino, hein? Que veio, estabeleceu, e a montanha que vai dominar a terra é a igreja, aceita por todo mundo, dominada no mundo todo. Isso se tornou o fundamento da visão da Igreja Católica durante a Idade Média. O Papa como governante de todas as nações e todo mundo submisso a ele. Essa visão de interpretação de que o reino de Deus tem estabelecido aqui na terra pela igreja através da política. Okay? E a política é o instrumento de Deus. Pois a mesma coisa acontece agora. Por exemplo, eles têm uma interpretação interessante chamada o mandato das 7 montanhas. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas isso é muito comum lá e aqui no Brasil, entre os evangélicos. O que são essas 7 montanhas? Então, eles pegam lá e dizem assim, Apocalipse 17 fala da prostituta, a mulher lá, sentada sobre a besta que tem 7 cabeças. E depois diz, essas 7 cabeças são 7 montanhas, sobre a qual se assenta a mulher. Certo? Ele diz, a mulher é representante de Satanás. Satanás está assentado sobre as montanhas deste mundo. Mas as montanhas aqui, para eles, são 7 princípios que organizam a sociedade, que é o alegorismo. Quais são eles? Igreja, família, mídia, okay? Estado, governo, etc. São 7 montanhas.
Então, Satanás está assentado sobre as 7 montanhas. Ele domina, porque ele domina esses elementos culturais, elementos constitutivos de uma nação. Então, o que nós temos de fazer? Isaías 2, segundo a interpretação deles, e o monte do Senhor será colocado sobre todos os montes, e todas as nações virão ao Senhor. Então, nós temos de tirar Satanás dessas 7 montanhas, da liderança da igreja, do governo, da mídia, do entertainment, da escola, educação, e botar representantes de Deus. E se nós tivermos representantes de Deus sobre cada um desses elementos sociais, nós iremos converter a nação. Isto por meio de leis. Ora, esse é o mesmo tipo de pensamento que nós vemos na Idade Média, no início da Idade Média. O mesmo tipo de pensamento hoje, e esse movimento é o movimento hoje que está por detrás de quem está no governo americano. Eles falam, o presidente hoje tem muitos escândalos. Fala palavrão. Okay? Teve 3 casamentos. Teve um monte de casos extraconjugais. Foi desonesto nos negócios. Ele diz, não importa, ele tem a unção de Ciro. Ciro era um pagão, mas Deus usou Ciro para estabelecer a vontade dele na história. Unção de Ciro. Okay? E é interessante que existe, eu vi até um trabalho científico, publicado numa revista recente, que esse mesmo pensamento está passando para vários grupos evangélicos brasileiros, onde não importa o que o governante é, desde que ele implemente esse plano de dominar os elementos sociais com valores cristãos e impor leis que obriguem isto. O resultado disso, como nós estamos vendo, a gente vê na América e vemos agora também no Brasil, é intolerância religiosa. Como foi na Idade Média, também foi. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem algum aspecto que eles consideram que não é segundo uma boa religião, eles vão protestar e serem agressivos, inclusive agora usando armas. Aqui no Brasil nós vimos aí, a pessoa, por exemplo, eu acho que a pessoa tem todo o direito em, por exemplo, ter a sua convicção sobre o aborto, por exemplo. Mas nós passamos há pouco tempo agora sobre uma discussão muito forte, onde a vítima de uma agressão física se tornou uma delinquente, uma criminosa, porque passou por um aborto, porque não tinha condições físicas de ter o bebê, porque foi violentada por uma familiar, mas quem que no final virou bandido na história? A menina, pequenininha, criancinha. E aí nós tivemos gente protestando, gente que poderia até agredir essa criança, porque ela fez isso. E gente hoje que se diz evangélica, defensora de valores sociais e divinos, que diz, eu vou pegar na arma e te encher de porrada. Foi essa a ideia. Hein? Por essa ideia, então, nós vimos na Idade Média e nós estamos vendo hoje, tanto na América como em outros países, que estão adotando esse mesmo tipo de ideia, pastor. Pastor Dornelles, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que vai participar um pouco daquilo que o pastor Reinaldo comentou, com respeito de como tudo isso que nós comentamos aqui pode indicar a questão de um decreto dominical. Bem, essa descrição que o pastor Reinaldo fez é muito ilustrativa e elucidativa da questão, né? Os religiosos instrumentalizando-se do Estado. É isto que ele acabou de descrever aqui, tanto por parte das comunidades cristãs, evangélicas dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. E eu ouvindo ele falar, eu me lembrei aqui de uma entrevista que li há pouco tempo, né, com um vaticanista, um estudioso do Vaticano, né, chamado Jacopo Scamaruzzi. Jacopo Scamaruzzi. Se você tem interesse, busque na internet, né, o título assim, Como o cristianismo fundamenta e orienta a direita global. É um texto interessante para começar, né, uma série de leituras sobre esse tema do fenômeno da direita global no século XXI. No final do século XX já havia uma espécie de direita global, né, porém ela estava expressiva nos Estados Unidos. Agora, isso se tornou um fenômeno europeu, norte-americano e sul-americano.
disso que esse camarada fala, né, esse estudioso do Vaticano, que escreveu um livro, né, sobre esta aproximação dos religiosos do Estado. É interessante que Ellen White fala sobre isso, sabe? E no século XIX, ela escrevendo no Grande Conflito, né, lá pela página 440, mais ou menos, ela está explicando como que se formaria a imagem da besta. Aí ela diz assim, bom, a imagem será formada pelo mesmo processo como se estruturou o sistema da besta na Idade Média. Ela diz, os cristãos perderam a relevância no contexto do Império Romano, porque se distanciaram de Deus, se distanciaram dos ensinos bíblicos, né? Então perderam o poder do Espírito, eles não falavam mais línguas, não faziam mais milagres, né? Porque o Espírito não estava se manifestando com eles da mesma forma. Então, eles assim, como eles perderam o poder espiritual, a conexão com Deus, eles buscaram o poder e a influência sobre a sociedade de que forma? Instrumentalizando-se do Estado. Então, eles se aproximam, né, da estrutura do Estado. E aí vem o bispo de Roma, né, que consegue articular-se como uma liderança sobre todos os povos bárbaros, né, que tomaram conta do território do Império Romano, quando caiu no V século. Bom, por que os evangélicos, né, os cristãos hoje querem nomear, querem eleger, né, presidentes, deputados e senadores e prefeitos, governadores, juízes para a Suprema Corte, né? Porque eles entenderam, né, que para influenciarem a sociedade, eles têm de usar o poder civil, não mais o poder de Deus, porque do poder de Deus parece que eles estão esvaziados dele. Então, a igreja aproximando-se da política, né, é o fenômeno da direita global. A gente vê, por exemplo, aí o nosso presidente falar que ele vai eleger, né, um cara tremendamente evangélico, terrivelmente evangélico, né, como juiz da Suprema Corte, ou do STF. Né? Por quê? Exatamente por causa dessa lógica que o pastor Reinaldo acabou de descrever. É uma tentativa, é um plano, né, de mudança da sociedade por força de lei, pela imposição, né, da lei de Deus, ou dos princípios da igreja, através do instrumento do Estado. Bom, este é o autêntico adultério espiritual que é descrito em Apocalipse 17, que ele também acabou de descrever aqui. A mulher montada na besta é a igreja dominando o Estado. E aí ela impõe, né, por força de lei, os seus princípios, suas leis, seus valores, seus costumes. Né? Agora, por que ela precisa do Estado e da lei? Porque ela carece do poder de Deus, não tem mais o poder de Deus. E aí, para ser relevante, ela tem de se tornar influente na sociedade pelos mecanismos, né, da própria sociedade. Muitos adventistas são simpatizantes desse movimento, sabe, direita global. Eles veem, olha, está vendo aí, um presidente, né, vai eleger um evangélico. Olha, no Brasil, o presidente da CAPES, né, agora é também um evangélico. E tem o seu mérito isto. Claro. Ellen White até diz que o povo de Deus deve influenciar a sociedade, mas não como uma estratégia, né, de impor a vontade de Deus, sabe? Porque isso é contrário ao princípio divino. Né? E aí, então, algumas pessoas se apressam, né, em tomar um partido político, sabe, diante disto. Então, nos Estados Unidos querem votar com o Partido Republicano, aqui querem votar com os políticos religiosos, né? Querem votar nas pessoas que são religiosas. Você tem que escolher realmente seu candidato pela idoneidade, pela honestidade, os princípios cristãos. Né? Agora, você deve ter bem claro em mente o seguinte: a direita global, que é influente hoje na América do Sul, na América do Norte, na Itália, na França, na Rússia, que é o fenômeno que esse Jacopo Scammaruzzi analisa, né? Essa direita global quer muita coisa além daquilo que está aparecendo aí. Olha, ela se interessa, né, por criacionismo, ser ensinado nas escolas por força de lei. Essa direita global se interessa por união de igreja e Estado, ou seja, os religiosos tomando espaço na política. Ela é contrária à liberdade religiosa, portanto, porque a religião é imposta por lei. Então, algumas coisas dessa direita global, às vezes, confundem os adventistas e muitos cristãos bíblicos, porque eles pensam, olha, isso é um movimento que vai dar certo, né? Bom, a gente deve orar pelos governantes e exercer nosso papel cívico, né? Mas a gente tem que estar muito atento a esse fato, né? A imposição dos princípios religiosos por lei é a união de igreja e Estado.
É o adultério espiritual, é a prostituição, como trata Apocalipse 17. É a igreja unindo-se com o poder do Senhor do Estado e deixando o Senhor Jesus, né? Então, embora a gente tenha algumas bandeiras, né, com essa direita global, como o criacionismo, né? Nós somos criacionistas, eles também são. Nós defendemos, né, o direito, o valor da vida, né, contra o aborto, eles também são. Mas entrar na política dessa maneira contraria muito daquilo que é o princípio do Evangelho. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, não é estabelecido pelas leis desse mundo. O reino dele nasce em nosso coração, pela fidelidade, né, e adesão à sua palavra. Qual o papel do sábado em relação ao decreto dominical? Como a gente vê isso, pastor? Olha, se realmente, como diz a profecia, não é, e também a própria revelação profética que nós temos através do Espírito de Profecia, diz que no momento vai chegar isto. Aliás, isso até o grande sinal que os dias estão terminando é um decreto dominical naquele país que é o símbolo da liberdade e dos direitos para todo mundo, né, que será os Estados Unidos. Quando isso se tornar parte nos Estados Unidos, depois em outros países, como nós também estamos fazendo, o sábado vai criar aquele fenômeno, como nós falamos aqui, o próprio professor Vanderlei tocou, que nem dos judeus lá na Pérsia. E existe o diferente, né? O que é o contrário. E quando é contrário, diz lá, não, você não deve tolerar. Então, meu amigo, mata. Mas é incrível, mas é isso que as revelações dizem. Ele diz lá, não, tem um povo que não adora os teus deuses, que não segue as tuas leis, portanto, importa o rei que não mata. O decreto de lei dominical será posteriormente seguido por um decreto de morte contra aqueles que não aceitarem e não entrarem. Por que isso? Porque, lembra, na mentalidade de um governo que é a igreja, a mentalidade da igreja entra para o governo. Aqui na igreja, as pessoas, nós acreditamos que todo mundo pode ter a mente e as ideias que eles quiserem. A liberdade de religião, de consciência, etc. Mas se você quer ser um adventista do sétimo dia, você compactua com as crenças do adventista do sétimo dia. Existem algumas pequenas diferenças entre um adventista e outro? Existem. Mas existe aquilo que nos une como adventistas, as nossas crenças. Por exemplo, o sábado é uma delas. Eu não posso chegar e dizer agora, pastor Elias, assim, eu quero ser adventista do sétimo dia, mas eu não acredito mais no sábado, o sábado não tem nada a ver. Então, eu posso acreditar, eu tenho a minha liberdade de crer nisso, mas eu não posso continuar como adventista do sétimo dia, certo? Com certeza. Eu sou membro dessa igreja aqui, hein? Meu nome está no livro dessa igreja. Se eu falar isto, vocês irão me falar o seguinte, olha, Reinaldo, você tem o direito, você pode escrever, mas você não tem mais o direito de ser membro da nossa igreja, registrado nos nossos livros. Você, então, aqui não continuará. E tudo bem, vocês vão respeitar a minha liberdade, e eu vou respeitar o direito que vocês têm de não me estar como membro mais. Ok, certo? Funciona assim na igreja. Em todas as igrejas funciona assim. Agora, no mundo que estiver unido, onde o domingo, por lei, é o dia de guarda, e você tem de guardar o domingo. Para onde que você vai se o mundo todo estiver unido nisto? Você vai para Marte? Vai para a Lua? Se você não pode mais viver na Terra sem guardar o domingo como lei, você vai para onde? Porque o governo vai passar a pensar como igreja. Você tem esse direito, mas você tem direito de estar aqui. Então é por isso que a intolerância religiosa termina futuramente com decreto de morte. Porque a pessoa não vai ter direito mais de viver no Estado, e como vai ser algo mundial, não vai ter mais direito de viver no mundo. Não vai poder comprar, nem vender, etc., e nem viver. Então vai dar um decreto de morte. Assim, nós vamos eliminar isso aqui. Acabou. Não existe outra, pela lógica eclesiástica, que vai ser a lógica do governo, não existe outra saída. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Quem era contrário aos princípios da igreja da Idade Média, o que acontecia com eles? Eram executados. É a lógica. Quando a mentalidade eclesiástica domina o governo, a lógica se torna de total intolerância e, portanto, o decreto final é o decreto de morte. E isso será para todo mundo que discordar disso. Serão adventistas, nós temos os guardadores do sábado como os batistas do sétimo dia, nós temos, por exemplo, outra igreja, a Igreja de Deus, que também guarda o sábado, os judeus. Hein? Tem muitos judeus que não são religiosos, mas tem muita gente religiosa e bem convicta, não é? Então vai ter uma situação.
ali no mundo onde quem não concordar não tem espaço no mundo. Nessa época, só lembrar que, segundo as profecias, não vai ter discussão de quem é o Messias. Parece que isso vai estar solucionado já. Isso não é o foco da profecia. O foco da profecia está ligado com a lei de Deus, e daí? Ou guarda a lei do homem, do Estado, ou, se você quer ser diferente, o decreto é o mesmo, dado na Pérsia. De que forma o Apocalipse sinaliza uma lei dominical nos últimos dias da história da humanidade? Eu queria que você respondesse essa pergunta. Vai ser a última, mas é muito importante para nós que somos adventistas do sétimo dia, para aqueles que não são adventistas, mas são também observadores e guardadores do sábado. A gente precisa ter isso em mente, de como a profecia, de como o Apocalipse, ele estabelece esse fundamento da lei dominical para os últimos dias da história da humanidade. Não temos como fugir disso, profeticamente. Então, mostre para a gente isso, pastor. Bom, não é uma tarefa assim tão simples, né, mostrar biblicamente o decreto dominical, mas quando nós lemos o texto bíblico, o texto profético, dentro desse contexto todo, né, que nós trabalhamos aqui, pensando nos impérios antigos, né, na Pérsia, no Egito, onde os israelitas tiveram problemas com o sábado, né, no Império Romano, essas leis dominicais americanas, né, então aí o Apocalipse é lido dentro desse contexto, né, e aí nós podemos entender com um pouco mais de facilidade. Bem, basicamente, nós pensamos em Apocalipse 12, 13 e 14, né, quando falamos do tempo do fim e decreto dominical. É interessante que esta seção, né, desses 3 capítulos, que são considerados o miolo, né, do Apocalipse, porque tem a parte histórica antes e a parte escatológica depois. Então, aqui são as visões do grande conflito, né? E Apocalipse 12 e 13 retoma exatamente Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a inimizade entre a serpente e a mulher. E Apocalipse 12 começa exatamente com a mulher que é perseguida pela serpente, o dragão de 7 cabeças. E aí tem o descendente da mulher, né, que é Miguel, é o Messias, né, prometido em Gênesis 3,15. O texto de Gênesis 3,15 é desdobrado, né, nas visões aqui dos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Agora, quando estudamos o Apocalipse, é interessante lembrar o seguinte, que são 7 conjuntos de 7 elementos, 7 igrejas, 7 selos, trombetas, etc., né? E cada um dos conjuntos, pastor Elias, é precedido de uma visão do santuário. E esta visão do santuário dá o direcionamento, sabe, da interpretação do conjunto de 7. Então, quando o João vê, por exemplo, Jesus entre os candelabros, né, os candeeiros no santuário celestial, aí daí vem a visão das 7 igrejas, porque ele diz, olha, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele caminhando no meio dos candeeiros, é ele caminhando com a igreja, sabe? Antes de ver os selos, ele vê a entronização de Cristo. Ou seja, ele é entronizado, ele recebe poder, aí ele pode tomar as medidas. Os selos são as medidas que ele toma para fazer cumprir o plano da salvação. Antes de ver as trombetas, ele vê o sacerdote oferecendo incenso, capítulo 8, sabe? Porque as trombetas são deliberações de juízo de Deus sobre os inimigos. E o sacerdote está intercedendo pelas orações, né, dos mártires, contra os inimigos deles. Então, cada visão do santuário, são 7 visões, né, dá um direcionamento para o conjunto. E aqui no capítulo 12, o que é interessante é que João não dividiu em capítulos e versículos, né? Então, 11 e 19 é a visão do santuário que dá a abertura às visões dos capítulos 12 e 13. Porque diz assim, ó, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, no seu santuário. Então, qual é o santuário que se abre para que seja vista a arca da aliança? O conjunto do santuário é chamado de santuário, mas os compartimentos também são santuário. Então, tem o santuário santo, tem o santíssimo, né? Aí ele fala, quando abriu-se o santuário e foi vista a arca, abriu-se o lugar santíssimo. Esta visão da arca é sugestiva, né, de todo o conjunto das visões dos capítulos 12, 13 e 14, porque o conteúdo da arca é as tábuas da aliança, ou são as tábuas da aliança. É a única ocasião aqui em que ele se refere ao lugar santíssimo, né, com essa linguagem da arca, porque as demais ocasiões ele fala do trono de Deus, sabe? O trono de Deus é o espaço da arca, né? Mas aqui ele fala da arca, por quê? Porque a arca tem o testemunho, as tábuas da aliança, né?
E aí quando nós entramos na leitura do capítulo 12, aí chegamos, por exemplo, ao capítulo 12, 17, né? O dragão se ira contra a mulher e os seus descendentes, porque eles guardam os mandamentos de Deus. A segunda besta se levanta, né, contra os que são chamados santos, ela os persegue, né? E aí o versículo 13, 10 diz assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então essa fidelidade é exatamente a obediência aos mandamentos, que depois é referido de novo no 14, 12, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Então tem um grupo, né, em Apocalipse 12, 13 e 14, que está conectado com os mandamentos. É a descendência da mulher, são os santos, né, são os que perseveram, são os que pregam as 3 mensagens angélicas, porque a primeira mensagem diz, temei a Deus, né? E temer a Deus é guardar os mandamentos. E dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Veja, ele está fazendo uma referência a Eclesiastes 12, 13 e 14, né? Quando Salomão diz, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque ele é de trazer a juízo todas as obras, né? Ao passo que o povo de Deus, em Apocalipse 12, 13 e 14, está conectado com a lei de Deus, através de Cristo, né? Os demais transgridem essa lei sistematicamente. Veja, a besta mata, ela transgride o mandamento. A imagem da besta também mata. Ela já é uma imagem, uma transgressão, né? Se fez uma imagem, transgrediu o mandamento das imagens. O falso profeta seduz, opera sinais com mentira, né? Quebra o mandamento, não darás falso testemunho. Então, as ações da besta, do dragão e da imagem da besta, e de todos aqueles que têm a marca da besta, são contra os mandamentos de Deus. As ações dos descendentes da mulher, os santos, os 144 mil, são conforme, né, a lei de Deus. Então, por que ele começa esse conjunto, né, com a visão da arca? É porque a arca já sinaliza, essas visões agora tratam com a questão dos últimos dias em relação à lei de Deus, que é o conteúdo da arca, né? Muito bem, nesse conjunto, aí nós temos então o capítulo 13, né, verso 16, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ou seja, uma questão global, né, universal, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que dê a marca, o nome ou o número do seu nome. Aí vem então o código 666, etc. Interessante é que quando você prossegue a leitura, né, sem parar, no 13 para o 14, então quando termina de dizer que um grupo recebe a marca, que é o nome ou o número da besta, aí diz, 14 verso 1, né, eu olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Veja, aí formou um quadro, né? Porque você tem um grupo que tem a marca da besta e agora tem um grupo que tem o selo de Deus. O grupo aqui descrito como 144 mil. É curioso que no capítulo 7, quando fala dos 144 mil, diz que eles recebem o selo de Deus. Enquanto que aqui, ao falar dos 144 mil, diz que eles têm um nome de Deus. O que significa, ou que indica para nós, né, que o selo e o nome são, portanto, alternativos, né, são sinônimos. O selo é uma autenticação, sabe? É um reconhecimento, né, de uma adesão voluntária das pessoas à vontade de Deus, ao culto, né, ao Deus verdadeiro, Criador, né? E, portanto, eles têm o selo. O nome na Bíblia é indicativo de caráter. Então, ou seja, ter o nome de Cristo e de Deus, né, é estar identificados com o caráter de Deus. Por outro lado, aqueles que têm a marca ou o nome da besta, portanto, têm também o caráter da besta. São dois grupos separados aqui, né, por uma questão de caráter, né, de escolha deliberada da parte deles. Agora, apesar de ser uma escolha, né, está embutido aqui, né, o sentido de pressão, sabe? Porque marca é uma coisa arbitrária. Imposta, né? Enquanto que o selo é uma autenticação. A marca é colocada para identificar propriedade. Quando eu era menino, meu pai marcava o gado dele, né? Então tinha lá VD, né? Valdivino Dornelles, né? E eu estava privilegiado porque eu sou o único que tem V e D na família, né? Mas quando meu pai foi, ele já não tinha mais as vacas dele, né? Mas a marca aqui tem exatamente esse contexto, né?
É interessante que a besta está marcando e dando nome, porque a marca e o nome são sinônimos, assim como o selo e o nome de Deus são sinônimos. E veja, por que a besta está marcando, ou dando nome, né? Ela está em lugar de Adão, sabe? Há uma referência ampla que a criação, né? É comunicado fôlego à imagem da besta, e ela se levanta como uma imagem, né? Como foi comunicado fôlego a Adão, que se levantou como a imagem do Criador, sabe? E aí Adão, né, tem domínio, e Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem, né, e tem a ele domínio, e daí ele dá nome aos animais, indicando o domínio dele, né? O que a besta está fazendo aqui ao dar nome, ou marcar? Ela está definindo propriedade, domínio, né? O poder, o governo, a autoridade dela sobre aqueles que recebem a sua marca. E o que significa que o cordeiro tem o selo dele sobre os 144 mil, e que esse grupo pertence a ele. Então, um grupo pertence à besta, e é nomeado, influenciado pela besta, o outro grupo pertence a Cristo, e é dirigido por Cristo. Esse grupo, né, não tem mancha, ou seja, ele está limpo, né, porque lavou-se no sangue de Cristo, né, purificou-se no sangue de Cristo. Enquanto que aqueles marcados da besta, esse tem a característica da quebra dos mandamentos de Deus. Então, o contexto aqui dos mandamentos, né, já sinalizado com a visão da arca, indica para nós que a marca e o selo tem de ser entendido no contexto dos 10 mandamentos. Agora, novamente nos lembramos da Pérsia. Os que guardam o sábado do 7º dia nos últimos dias, eles não vão se diferenciar das demais pessoas, né, dos demais povos, das demais religiões, né, porque eles não matam, não roubam, porque são leis de todos os estados. Qual é a diferença? A diferença é aquele mandamento que no contexto da sociedade civil impõe uma diferença. É o mandamento do sábado novamente. Então, há uma referência ao sábado, né, direta na primeira mensagem. Adorai aquele que fez. Esta é a terminologia do sábado, né? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, esse contexto todo nos leva a entender, né, que o selo de Deus aqui está conectado com o sábado, enquanto que a marca da besta está conectada com o domingo. Por um lado, o sábado é o reconhecimento, né, de que nós somos criação divina. Por isso nós entramos no sábado com Deus, como Adão e Eva entraram no sábado com o Criador. Quando as pessoas não entram no sábado e preferem o domingo, indica que elas não aceitam o senhorio de Deus, não aceitam que são criação divina, e estabelecem a sua filiação, em vez de com Deus, estabelece essa filiação com a besta. Então, ou seja, há um poder estranho, né, que dominou a criação e dá nome em lugar de Adão, né? E aí muitos seres humanos vão se aliar a esse poder, porque o caráter dessas pessoas é o mesmo, o caráter da besta, ou seja, é a não aceitação do senhorio divino, enquanto que o selo de Deus define a aceitação do senhorio de Cristo, como Criador de todas as coisas. Então, criação e evolução estão aí, né, sinalizadas como sendo os dois polos, sabe, dos últimos dias, sábado e domingo, o selo de Deus e a marca da besta. Só uma última palavrinha, pastor Brenha. Veja que aquele que não tem a marca não pode comprar e nem vender, né? O que pode fazer uma pessoa do mundo hoje que não puder comprar e nem vender? É como o pastor Reinaldo estava dizendo, não tem como viver aqui. E esta é uma linguagem, né, que aponta exatamente para o tempo em que vivemos, porque hoje não tem mais cidadão, não tem o membro da polis, né? Hoje são os consumidores, porque o comércio tomou conta de toda a vida e a atividade humana. Então, comprar e vender aqui aponta exatamente para esse tempo. E aí a marca da besta, então, é uma espécie de proibição de alienamento, né, para aqueles que têm uma outra filiação. Agora, veja, o capítulo 14 começa com os 144 mil em segurança com o cordeiro, né? Qual o destino desses que não vão poder comprar e nem vender? Eles não serão simplesmente banidos da terra. O destino deles é estar em segurança com o cordeiro no Monte Sião, no santuário celestial. Qual o destino daqueles que têm a marca da besta? A terceira mensagem angélica diz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, esse vai beber do vinho da cólera de Deus. Então são dois destinos diferentes. A segurança, a certeza, né, está com aqueles que estão do lado do cordeiro e tem o selo de Deus. Pois não, pastor. Eu acho que dentro dessa parte também, talvez algo que torna difícil, quando a gente lê a Bíblia, é que muita gente espera que a pessoa vai estar ali
esse que está com a marca da besta, etc., implementando coisas más, que nem Satanás, as obras dos demônios. Não, eles vão estar experimentando a fé em Deus. São os bons mandamentos. É seguir a Deus, um mundo mais justo, um mundo do bem, mas fazendo isto através de leis. E aí, implementando a adoração a Deus, mas não no dia que Deus indicou, mas nós vamos adorar a Deus. As pessoas vão esperar, porque na mentalidade de muita gente seria esse movimento contra Deus, anticristo, alguém que vem para fazer as obras de Satanás. Não, ele vem para fazer as obras de Deus, mas usando os métodos de Satanás. E um dia que não é o dia de Deus. E aí que está a dificuldade, porque não é um negócio, não é um movimento satânico que vem para fazer o mal sobre a terra. É um movimento que quer fazer o bem sobre a terra, mas usando aquilo que Satanás usa, que é a imposição, que é a lei, e que então vem intolerância e até a, depois, eliminação daqueles que não concordam. E por isso nós devemos ter cuidado, porque a agenda deles não tem itens ruins. Tem muitos itens bons. Adorar a Deus é bom, mas adorar a Deus no dia que Deus falou que deve ser adorado. Santificar o dia que Ele falou que é santificado. E não santificar um outro dia que Deus não fez. E não impor sobre as pessoas. Isso é um caráter que não é de Deus, isso é do inimigo. Imposição, lei, intolerância e morte não vai contar com o caráter do Senhor, hein? Do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você então a fechar os olhos e vou pedir ao pastor Vanderlei para finalizar essa nossa live com uma oração. Oremos. Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio do conhecimento da Tua Palavra. Não somos dignos, mesmo assim, pela Tua graça, tens nos concedido o discernimento do Espírito para compreender os Teus caminhos. Ó Pai, queremos também ter uma experiência verdadeira na guarda do sábado, com a guarda do Teu santo dia, sendo ele um meio para estarmos em comunhão, na presença do Senhor, para adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, como nosso Deus, nosso Criador e nosso Redentor. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos e a ensinarmos o sábado, como Jesus viveu e ensinou. E vindo os períodos de tensão e intolerância na terra, nos governos, nas sociedades, por causa da Tua Palavra, que possamos ter a firmeza de Cristo, dos apóstolos, dos Teus profetas, para anunciarmos a Tua Palavra e mostrarmos para as pessoas aquilo que Tu desejas de nós. Abençoa, Pai, a Tua igreja, neste lugar e em todo o mundo, que o Teu povo possa ensinar os Teus caminhos claramente para as pessoas e possamos levá-las a uma experiência verdadeira de adoração e de serviço a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Amém. Dá-nos uma boa semana na Tua companhia, sob a Tua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.